Muito boa tarde, pessoal. Estamos iniciando agora mais uma sessão de webcasts aqui da HSBS. Hoje nós iremos falar sobre o Microsoft Bookings e o Outlook Custom Manager, tá? Que são uma espécie de ferramentas que auxiliam no relacionamento com os clientes, que auxiliam as empresas de áreas de serviço, entre outras áreas também que precisam aumentar e melhorar o relacionamento com seus clientes e até mesmo facilitar o agendamento entre essas ferramentas. Tá? Aqui quem fala é o Tiago Lima, mais uma vez, especialista de produtividade e colaboração aqui na HSBS. Tá? E estamos iniciando mais uma sessão relacionada a Office 365 e as ferramentas de colaboração e produtividade da Microsoft. Mais uma vez é o Tiago Lima aqui falando e nós vamos falar um pouquinho hoje, tá? Eu vou trazer aqui a pauta do nosso webinar de hoje, onde eu falarei um pouquinho sobre alguns desafios, tá? E pontos chaves aqui a serem discutidos entre as organizações que precisam falar, que precisam, vamos dizer, evoluir as suas estratégias de negócios com os seus clientes. Hoje, um dos principais desafios que eu vou falar, tá certo? A gente vai colocar em pauta aqui. Também colocaremos em pauta os principais benefícios de ferramentas que melhoram os negócios, ferramentas voltadas para o negócio, voltadas para o relacionamento com os clientes. Depois vou ter uma fase de demonstração, onde eu vou focar muito nessa parte de demonstração, tá certo? E depois, ao final, estará aberta a perguntas e respostas, tá certo? Teremos uma fase para que vocês possam esclarecer as dúvidas, entender como funciona e tirar qualquer dúvida que ficou aberta no momento da transmissão. Tranquilo? Desafio-chave que nós temos hoje na maioria das organizações. A maioria de vocês sabem que estamos passando por uma transformação, uma revolução digital, tá? Muitos têm falado sobre a Revolução Industrial 4.0, onde a maioria das empresas não são mais empresas apenas focadas no seu negócio, no seu foco raiz, onde nessa Revolução Industrial a gente tem falado muito sobre que toda empresa também é uma empresa de TI, toda empresa, independente do seu ramo, também é uma empresa de dados, tá? E uma preocupação muito grande nas empresas da era anterior, antes dessa revolução e transformação digital, era de melhorar a satisfação dos clientes, tá? Sempre houve essa preocupação, isso não é de hoje, tá? Mas também de ser mais produtivo em suas ações, melhorar a produtividade, melhorar, vamos dizer, a escalabilidade das suas ações. Porém, com a transformação digital que nós temos hoje, esse desafio tem sido cada vez mais real e muito mais importante de se pensar, tá certo? Onde a gente tem que ter uma estratégia de melhorar a satisfação do cliente, melhorar o relacionamento com o cliente e melhorar também a produtividade do seu negócio, porque imagine o seguinte, você pode ter um negócio onde você consegue atender com total excelência o seu cliente na sua área de serviço, tá? Seja a área financeira, seja a área de, vamos dizer, independente da sua área de negócio, área comercial, financeiro, industrial, porém, imagine que você não consiga ser produtivo nas suas ações. Exemplo, você atende com perfeição o seu cliente, porém, acaba atendendo um ou dois clientes ao dia, tá? Mesmo tendo um time que comportaria ter um fluxo de atendimento um pouco maior. Então, talvez você não esteja sendo tão produtivo com essas suas ações na sua organização, tá? Um dos benefícios que a gente pode focar e que é importante se observar dentro de ferramentas voltadas para esse negócio é focar em mais agendamentos por dia, tá? Se é uma empresa de serviços, se é uma empresa focada, por exemplo, na área financeira, que atende, eu vou trazer até um exemplo aqui, mas que atende na área de contabilidade, que recebe novos leads, oportunidades de novos clientes, é importante pensar que quanto mais você puder alocar os espaços durante o dia, melhor. Tá? É interessante para a organização, não é interessante para a organização que os seus colaboradores fiquem em períodos ociosos durante essas atividades por falta de atendimento, por falta de clientes. Então, é importante a gente focar em mais agendamentos nos horários vagos da organização. Tá? Reduzir também a intervenção manual desses agendamentos, desses alocamentos de recursos, tá? Onde muitas vezes, para que seja levantada uma oportunidade, para que seja levantado um lead, né, um novo lead mesmo,
você precise aceitar uma ligação, receber um e-mail, ler, agendar, retornar com um compromisso formal. E aí, muitas vezes, isso se torna um processo muito manual. Então, um dos nossos focos na otimização é reduzir essa estratégia manual dentro do negócio e tentar automatizar mais os processos de agendamento. Tá? Promover também um melhor gerenciamento dos clientes, tá? Para que você consiga definir como estão sendo os clientes que você está recebendo, cada oportunidade, cada prospecção que está sendo feita dentro daquela carteira de cliente, dentro daquela área de negócios, tá certo? Outro ponto também é minimizar o tempo de agendamento, para que você não perca muito tempo decidindo ou localizando um horário vago na agenda dos seus recursos, dos seus funcionários da empresa, da sua equipe, e também que você dê várias opções disponíveis e mais fáceis para os seus clientes na hora de receber esses agendamentos, tá? Outros benefícios que uma ferramenta focada na experiência do cliente nos traz é manter os nossos clientes sempre atualizados. Por quê? É muito importante que o cliente saiba exatamente o que o nosso negócio entrega a ele, o que o nosso negócio tem no catálogo de serviços. Então, muitas vezes, quando a gente não tem uma ferramenta que nos apoie nessa tomada de decisão, que nos apoie nesse serviço, o cliente não conhece em totalidade o catálogo de serviços da organização. Então, ferramentas de CRM, tá? Ferramentas que melhoram o relacionamento do cliente, facilitam muito essa atualização de informações para o nosso cliente. Outro ponto é a redução da falta dos clientes nos compromissos, tá? Quem nunca aconteceu com você de marcar um agendamento, marcar uma reunião com o cliente e acabar não sendo recebido, tá? Acabar o cliente faltando por esquecimento ou por outro compromisso que ele não conseguiu reagendar. Então, é importante que essa ferramenta também apoie nesse tipo de informação, mandando alertas, mandando lembretes para que o cliente consiga não esquecer, facilitando assim com que isso não aconteça. Outro ponto é também facilitar o acesso ao catálogo de serviços, que, como eu até falei, mantendo o cliente sempre atualizado, tendo serviço onde eu consiga informar ao cliente o que eu tenho de entregável para ele, o que eu tenho de entregável na minha organização e na minha equipe, certo? E vamos ao que interessa. Eu não vou demorar muito nessa sessão falando sobre falando sobre o conceito, mas sim, eu quero mostrar um pouquinho mais da ferramenta. Em primeiro lugar, eu vou falar do Microsoft Bookings, tá certo? Que para você que é cliente de Office 365, que já tem conta do Office 365 ou até mesmo não tem, tá certo? Pode adquirir esse serviço do Microsoft Bookings acessando de maneira fácil lá o seu portal do Office 365. Ele estará disponível aqui, ó, com o ícone Bookings, mas caso você não tenha na sua assinatura o Bookings, pode entrar em contato com a gente que podemos lhe auxiliar de como adquirir esse serviço. Tá? O Bookings ele é acessível através do navegador ou através de smartphone. Se você tiver um smartphone Android ou iOS, você pode acessar e baixar na loja de aplicativos do Microsoft Bookings. Clicando sobre o ícone do Bookings, você será redirecionado para essa página aqui, onde é possível criar o seu catálogo de agendamentos. Imagine que o Bookings ele auxilia bastante o seu negócio, independente da área de negócio que você trabalha, ele consegue auxiliar muito no agendamento de recursos, no agendamento de serviços da sua organização. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui nesse exemplo, eu estou usando o usuário Megan aqui, no caso, a Megan Bauer, nos ajudando aqui nessa apresentação. Eu estou aqui simulando uma empresa chamada Contoso Contabilidade, tá? Onde caso eu queira criar um novo ramo de negócios, eu posso vir aqui nessa setinha e criar um novo serviço, tá? Basta definir o nome da empresa e o tipo de negócio que eu quero seguir dentro do Bookings. Caso contrário, caso eu já tenha criado, que é o meu exemplo aqui, a Contoso Contabilidade, eu posso configurar aqui uma agenda específica para ela, tá? Posso também obter reservas no Facebook, eu vou explicar como funciona isso aqui, adicionar novos serviços, entre outras informações, tá certo? Em primeiro lugar aqui eu vou no calendário do Microsoft Bookings, para explicar para vocês o funcionamento. Como eu havia falado, é muito importante que a gente consiga alocar ao máximo os nossos recursos dentro da organização. Então, nesse cenário aqui de calendário dentro do Bookings, eu consigo visualizar como está o agendamento dentro da minha organização. Por exemplo, eu consigo ver que na semana do dia 30 de junho a 6 de julho,
tá? Eu tenho um agendamento aqui no dia 5, tá? Um serviço de contabilidade reservado pelo Tiago. Eu consigo mostrar até mesmo também em uma visão mensal ou semanal, ou até mesmo uma visão diária. Nesse cenário aqui, eu não tenho muita informação no calendário, mas eu vou aqui no outro time, no outro Booking, e é o Contoso Landscape, que é focado em paisagismo. É uma simulação de uma empresa de paisagismo, onde, clicando aqui em calendário, nós poderemos ver aqui a visualização da semana de trabalho, tá, dessa equipe. Aqui, por exemplo, vamos visualizar aqui o agendamento. Agosto, junho, semana de trabalho. Na verdade, aqui eu tenho toda a equipe, mas no Contoso Landscape ele não tem nenhum agendamento. Eu vou voltar lá para o contabilidade mesmo, tá certo? No contabilidade lá no calendário, como eu havia falado para vocês, a gente tem um agendamento do, por exemplo, aqui, durante essa semana. E você consegue ver quais recursos estão alocados, tá? Quais usuários estão alocados, dependendo da agenda dessa equipe. Eu vou aqui em semana de trabalho, para tentar visualizar um pouquinho do agendamento dessa usuária. Só dar uma atualizada aqui. Pronto, como havia falado aqui, eu tenho um agendamento na sexta-feira, dia 5, realizado pelo Tiago, tá certo? Um outro recurso que é interessante é que eu consigo até mesmo, dentro dessa minha equipe, aplicar folga aos colaboradores. Aqui, ó, se eu clicar aqui em folga, eu consigo definir, dentro da minha equipe, um usuário que terá uma folga para alguma dessas datas aqui que eu precise. Se eu colocar a data aqui, por exemplo, no dia 5, eu já vou ter um alerta aqui dizendo, por exemplo, que o Alex ele não poderá folgar no dia 5 porque ele já tem um agendamento, por exemplo, aqui contabilidade digital desse serviço, tá certo? Antes de mostrar mais sobre as configurações, eu quero mostrar para vocês como é a experiência do usuário final, aqui na página de reservas. Por quê? O Bookings ele permite que você crie uma página de reservas, tá? E compartilhe com os seus clientes. Então, exemplo, nesse caso que é a empresa de contabilidade, eu gero uma página de reservas aqui, tá? Eu posso compartilhar essa página com minha rede social como Facebook, Twitter ou até mesmo via e-mail. Então, se você tiver um mail de colaboradores, não, de clientes ou possíveis clientes, você pode compartilhar por aqui, tá certo? E aqui a gente consegue abrir ou publicar essa página. Eu vou copiar esse link, tá certo? E vou abrir aqui para que vocês possam visualizar a experiência do possível cliente dentro dessa organização. Nesse link, o usuário consegue agendar um serviço dentro da organização, dependendo do catálogo de serviços que você cadastrou dentro da organização. Então, exemplo, aqui eu tenho consultoria financeira empresarial, contabilidade digital, planejamento tributário, terceirização de serviço financeiro. Então, eu poderia aqui, o cliente tem aqui à disposição o catálogo de serviços para escolher o que mais atende a ele, o que ele está procurando realmente. Tem também uma prévia aqui dos valores de cada serviço. Eu posso categorizar serviços por hora, a partir de um valor específico, ou até mesmo dizer que esse serviço não terá um preço tabelado, onde será necessário que o cliente entre em contato ou que seja feita uma negociação à parte, fora um preço que não tem um serviço tabelado. Então, tem que ser, vamos dizer, precificado, né? Tem que fazer um levantamento daquele serviço dentro daquele possível cliente, para que assim depois seja feito uma precificação e uma possível cobrança. Tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer um serviço de consultoria financeira empresarial. Tá? Aqui embaixo eu preciso definir um possível agendamento. Então, no caso aqui para mim, eu tenho agendamentos no dia 8, 9, 10 ou 11. Eu vou escolher aqui no dia 9, terça-feira. E aqui eu posso até mesmo escolher quem será o recurso na empresa que irá me atender. Exemplo, aqui disponível no dia 9 tem o Alex e tem a Megan, tá certo? Porém, eu consigo também definir quem são os recursos que atendem cada serviço. Eu posso dizer que, exemplo, a Megan, ela atende a área de atendimento empresarial, consultoria financeira empresarial, já outro colaborador não atende essa área. Por exemplo,
Contabilidade digital. Quem atende contabilidade digital? Vou escolher aqui no dia 8 ou 9. Contabilidade digital também são os dois. Mas aqui em serviço de contabilidade pessoa física. Dia 9 também. Megan e o Alex. Terceirização, planejamento tributário. Pronto. No caso, planejamento tributário, eu tenho também mais um recurso que nos ajuda, que é a Adele. Então, a Adele apoia nesse tipo de serviço dentro da organização. Escolhendo a data, tá? Eu vou escolher dia 9, data, e depois defino o horário. Eu tenho o preço aqui do serviço, que é a partir de 500, 2 horas. E eu posso iniciar aqui o cadastro desse cliente. Eu vou colocar aqui o cliente chamado Fernando. O e-mail dele será o fernando@hotmail.com, por exemplo. Telefone. E endereço opcional. O Fernando pode colocar aqui o endereço dele, caso esse serviço seja feito, atendido em loco, tá? Onde o cliente estiver. Ou o contrário, você pode também solicitar que o cliente vá de encontro à sua organização. Nesse caso, ele vai colocar o endereço apenas para informação. Algumas observações que podem ser adicionadas, e aqui embaixo a gente tem os termos de aceite para informações pessoais, pois esse cliente aqui ele está passando número de telefone, e-mail, endereço, e aí ele tem que concordar com os termos de compartilhamento dessa informação, tá? Clicando em reservar, o Fernando será cadastrado e aquele horário e aquela agenda será reservada para ele. Veja que aqui já apareceu, ó, que uma reserva de 2 horas no dia 19 de julho com a Megan. Ele, caso se arrependa, pode vir aqui cancelar essa reserva, reagendar para uma outra data ou criar uma nova reserva nesse caso, usando o fuso -3 Salvador. Tá certo? Se nós voltarmos aqui para o Bookings, a gente poderá ver no calendário que houve, tá? Chega um e-mail também aqui para a Megan que houve uma reserva para o Fernando, tá? Com todos contabilidade, nova reserva. Aqui na semana do dia, no caso, na semana do dia 8, né? No dia 9 mesmo, tem aqui um planejamento tributário para o Fernando. E se vocês observarem, o horário que ele marcou foi às 9. Porém, a gente tem também um período de buffer, que é um período onde o consultor ou o analista, a pessoa que irá realizar o atendimento, precisará de um período de preparação prévia ou pós esse atendimento. Então, esse serviço requer um período de buffer para esse tipo de atendimento. Então, a reserva da Megan, nesse caso, não será comprometida nem 30 minutos antes, nem 30 minutos depois dessa atividade. Tá certo? Muito facinho, né? Aqui, voltando para a página de reservas, como eu havia falado, a gente pode compartilhar com outros colaboradores, compartilhar com nossa carteira de clientes. Eu consigo restringir também para que esse tipo de agendamento seja para pessoas que têm conta no Office 365 na organização, tá certo? Posso desabilitar a indexação de mecanismos de pesquisa dentro do site também. E nesse caso, eu marquei para que eu exija uma confirmação de direito de informação, onde eu coloquei aqui que a pessoa deve aceitar os termos, marquei essa informação e redigi esse texto, tá certo? Em políticas de agendamento, a gente consegue acrescentar um tempo, incremento de tempo, mostrar horários disponíveis, prazo mínimo para um agendamento, então o prazo mínimo para agendamento é de 24 horas, o prazo máximo é de 365 dias, então nesse caso aqui eu estou dizendo que ninguém consegue agendar um serviço para mais de um ano, só será feito no ano que vem, no caso com mais de 365 dias, tá? Mas eu posso também customizar esse período. Notificações. Ao realizar o agendamento, você pode marcar com que seja enviada uma notificação para a sua equipe e um convite também de reunião seja enviado para o cliente que tentou realizar esse agendamento, tá certo? Na parte de disponibilidade, é possível também definir períodos para os serviços. De exemplo, eu quero dizer que ele vai reservar, será possível que o cliente reserve enquanto os analistas ou a equipe estiver livre. Mas eu posso também definir horas personalizadas com recorrência semanal ou não reservável, onde a disponibilidade não será definida, a reserva não será definida automaticamente, será necessário que o recurso aprove essa reserva, tá? Na parte de visualização eu consigo personalizar, consigo deixar
com as cores que eu precise, ou até mesmo definir um esquema de cores que eu quero usando o RGB, tá certo? Definir um logotipo na hora da reserva, exibir o logotipo na página de reservas, tá? E configurar também a parte de região. Então, eu posso definir que sempre vai usar o fuso específico ou que vai usar o fuso do usuário em que estiver realizando o agendamento. Tranquilo? Naquela parte de clientes, mas antes eu queria falar aqui ainda desse botãozinho inserir. Tiago, caso eu queira colocar dentro de uma página minha, dentro do meu site da empresa, é possível? Sim. Com esse botão inserir, você pode colocar o código desse agendamento, tá? O código dessa página de reservas, e colocar ele dentro da sua página principal da empresa, onde você não vai chamar para uma segunda página do Office 365. Você aproveita sua página web, o seu site corporativo da empresa e coloca o link de reservas diretamente dentro do seu site. E aí vai dar a impressão que aquele serviço já está incorporado dentro do seu site, porque você conseguirá fazer a incorporação do código de reservas dentro do seu próprio site. Tranquilo? Aqui na parte de clientes, vocês terão o cadastro de todos os clientes que já fizeram reservas dentro da sua organização. Tiago, mas se eu quiser fazer esse cadastro de cliente manualmente, sem que o cliente vá lá no site, exemplo, eu recebi um lead, uma oportunidade via telefone ou via e-mail, é possível? É sim. Eu vou mostrar isso usando o Outlook Custom Manager, mas vou mostrar também através daqui. É possível cadastrar contatos e possíveis clientes por aqui, ó, clicando em novo e aí adicionando um novo contato e um novo possível cliente para um novo serviço, tá certo? Lembra também que o Fernando ele se inscreveu aqui, ó, ele se inscreveu para o serviço, ele já apareceu aqui. E eu consigo até mesmo mandar um e-mail para ele, agendar uma reunião ou até mesmo encontrar o endereço dele. Se eu clicar aqui nessa parte de endereço, eu serei redirecionado para o Bing Map e ele vai mostrar para mim o endereço diretamente que foi registrado lá dentro da organização, tá certo? Com poucos cliques, a gente consegue fazer ações muito fáceis dentro do próprio Microsoft Bookings. Aqui no botão Equipe, é uma área também muito fácil que você consegue registrar e criar os seus recursos dentro do próprio Bookings. Ele vai pegar todos os usuários seus do Office 365 e irá cadastrar aqui, caso você clique em adicionar equipe. Hoje eu tenho essas três contas aqui, e a Adele, o Alex e a Megan, que é a conta que eu estou usando como administrador, mas eu posso adicionar novos recursos para que nos ajudem aqui nessa demonstração. Exemplo, eu vou escolher aqui o Isaías Langer. Clicando aqui sobre ele, eu poderia até mesmo definir que ele só vai realizar o atendimento em horários específicos. No caso, vamos dizer que o Isaías não vai atender na segunda-feira, tá? Ele folga na segunda, tá? Nem na sexta. Ele tem uma semana de trabalho bem confortável. Ele folga na segunda e na sexta. Então, a gente vai clicar aqui em salvar e vai adicionar o Isaías à equipe. Nesse caso, ele faz parte da equipe agora com Toso Contabilidade, porém, eu precisaria, para que ele apareça nos agendamentos, tá? Quando eu vier aqui realizar os agendamentos, eu precisaria que ele fizesse parte dos serviços também. E é bem fácil, tá? Se eu clicar aqui em serviços, perdão, cliquei na aba errada aqui. Se eu clicar aqui em serviços, eu tenho aqui todos os meus catálogos de serviços, onde eu posso parametrizar ou criar um novo serviço, tá certo? Clicando em novo serviço, basta definir o nome do serviço e uma breve descrição, local padrão, tempo, definição de preço, entre outras informações. Eu vou aproveitar aqui um serviço já disponível, que é o controle patrimonial. Por exemplo, nesse controle patrimonial, eu defini que quem vai atender a Megan, o Alex, mas a Adele e o Isaías não. Nesse caso, eu vou dizer que o Isaías também poderá atender o controle patrimonial. Se eu quiser, por exemplo, compartilhar por e-mail ou copiar esse link aqui diretamente e enviar para o meu cliente, eu posso também. Eu estarei compartilhando diretamente aquele serviço específico. Eu não preciso, por exemplo, dizer que ele vá, tá? Informar que ele tem que ir na página de reservas e escolher o serviço. Copiando aquele link, ele já vai diretamente para o serviço determinado. Tá? No caso aqui, vai aparecer o Isaías. Na semana, numa segunda não aparece, como eu havia dito, então na segunda ele não vai aparecer. Ele tem folga nesse dia. Na terça, ele já poderia aparecer. Mas eu não sei se eu salvei. Faltou salvar. Tá? Voltando lá, aqui em Bookings. O Isaías já foi marcado. Vou clicar em salvar. Vamos ver se isso é instantâneo. Tá? Dá um F5 aqui nessa página.
Na segunda-feira, dia 8, o Isaías não aparece. Na verdade, aparece aqui, mas não disponível, tá certo? Porque ele está folgando. Mas no dia 9, ele está disponível sim. A Megan que não está no dia 9, nesse horário, porque ela está em... Ela já tem agendamento nesse dia. Deixa eu escolher aqui, então, o horário da tarde. A Megan continua com conflito nesse horário. Porém, o Isaías pode ser reservado sim, sem problema. Basta continuar aqui. Vou colocar aqui Tiago Silva, Tiago S, arroba hotmail.com, o telefone 81, e o endereço Rua ABC. Aceita os termos e reservar. Eu não marcar, ele vai dizer, ó, falta colocar aqui data preferencial e marcar o consentimento de reserva, tá? Horário, pronto. Reservar. Muito fácil. Ele receberá um e-mail, o cliente receberá um e-mail e também o reservado, né? O recurso reservado, que no caso é o Isaías, também receberá uma notificação dizendo que agora ele tem uma reserva nesse horário, tá certo? Se nós formos lá no Booking de novo, a gente vai receber a notificação, a gente vai poder ver lá no calendário também, tá certo? Nos serviços, eu posso também configurar notificações personalizadas. Exemplo, aqui em controle patrimonial. Eu posso dizer que durante essa reserva, tá, um dia antes, ele receberá um lembrete informando do serviço. Então, apenas para lembrete rápido, o serviço estará disponível em breve. Eu posso também adicionar outros lembretes, por exemplo, dizendo, ó, uma hora antes, não esqueça, você tem uma reserva para o serviço XYZ com o recurso ABC. E aí eu posso fazer notificações para o cliente, para a equipe ou para todos os participantes. Então, olá, não esqueça que você tem uma reserva daqui a uma hora. Isso vai evitar que o teu cliente acabe esquecendo ou faltando a compromissos que foram marcados para a tua empresa, certo? Como eu havia falado também daquela parte de buffer, eu posso também definir aqui, ó, período que o cliente não pode fazer reservas. Nesse caso, nesse serviço aqui, ó, o período que o cliente não pode fazer reservas é esse período de buffer aqui, ó. Se estiver desativado, ele vai apenas bloquear o período específico da agenda. Se estiver habilitado, eu preciso definir o período de buffer para esse agendamento. Eu vou colocar 30 minutos antes e 30 minutos depois também para esse serviço. Tá certo? Posso adicionar novos lembretes, mas eu não vou adicionar mais nenhum. Posso usar as políticas de agendamento padrão para esse serviço, mas caso eu queira, eu posso modificar também, mas eu vou clicar apenas em salvar. Tranquilo? Clicando em salvar, se nós voltarmos lá para o calendário, poderemos ver na próxima semana, na verdade, nessa semana mesmo, dia 9, o controle patrimonial para o Isaías, que foi marcado às 8h30, mas a gente tem aquele horário de buffer, onde ele precisa respeitar 30 minutos antes e 30 minutos depois para iniciação do serviço. Certo? Muito fácil, né? Por último, nós temos aqui as informações comerciais da empresa, onde você irá definir, tá, o teu horário de trabalho. Exemplo, tua empresa abre no domingo, abre no sábado. Que período? Se abre no sábado, de 8 às 17? Não, no sábado o funcionamento é reduzido. A gente trabalha até, um exemplo, trabalhamos até às 13 horas, tá certo? Posso colocar um outro intervalo, então vamos dizer, no horário de almoço não funciona. Então eu posso colocar aqui na segunda-feira até às 12 horas, um exemplo, porém adicionar um outro intervalo nesse mesmo dia, das 13, por exemplo, aqui, até as 17. Então, eu teria um intervalo de interjornada aqui, onde não será feito reservas nesse dia aqui, tá certo? No caso aqui também eu consigo colocar outras informações, o URL do site, políticas de privacidade, tipo de negócio da empresa, tipo de moeda também. No caso, estamos no Brasil usando o BRL, né, que é o real brasileiro. Alterar também a logo da organização. Consigo fazer várias personalizações para esse meu site, tá certo? Muito fácil e muito simples de se trabalhar. Na página inicial, a gente tem também alguns insights. Então, eu vou descartar essas alterações. Mas nessa página inicial, a gente tem alguns insights, como, por exemplo, as reservas realizadas nos últimos 30 dias,
a quantidade de receita estimada também desse período, tá? E os clientes com reservas que foram feitos nesses últimos 30 dias. Nesse meu laboratório, eu não tenho muita informação para essa empresa contabilidade, porém, lá naquela empresa de paisagismo, a gente tem aqui algumas informações que eu vou mostrar, certo? Aqui na página inicial, a gente tem que houveram 27 reservas durante esses 30 dias, teve uma estimativa de receita de R$ 5.000, tá certo? E houveram 27 clientes reservando, né? Aconteceu 27 reservas de 27 clientes diferentes dentro da organização. Nesse cenário aqui, se a gente for lá em clientes, mais uma vez, ó, eu consigo ver a minha carteira de clientes, que eu tive alguma interação, que eu tive alguma reserva, que eu tive algum negócio. Então, é muito importante a gente se preocupar com o relacionamento, com a facilidade entre essa comunicação da empresa e o cliente. Vendo aqui o David, a Debra, entre outros usuários que entraram em contato com essa empresa aqui para realizar atendimento. Tiago, como funciona também a reserva para clientes, para serviços, né, de outras organizações? Vamos dizer, qual seria o foco do Bookings? Qual seria a melhor estratégia para utilizar o Bookings? Assim, o Bookings ele é muito focado para clientes da área de serviço, tá? Mas que consegue atender até mesmo também serviços de profissionais liberais, empresas de contabilidade, empresas de áreas jurídicas, empresas que têm clientes. Tá? Se a sua empresa tem um cliente final, você consegue usar esse serviço para realizar agendamentos. No caso aqui, eu tenho um exemplo de um salão de beleza, onde, por exemplo, aqui podem ser feitas reservas para determinados serviços diferentes. Por exemplo, a Contoso, o Salão Contoso aqui, mais uma vez nos ajudando. E a gente tem serviço de pintura de cabelo, corte de franja, de criança, entre outros serviços. E se a gente clicar aqui, por exemplo, sobre a pintura de cabelo, né? Onde o valor é de R$ 80 e o tempo estimado é de 120 minutos. Eu consigo definir aqui algumas datas. Sexta-feira, sábado. A sexta-feira, por exemplo, quase não tem agenda, só tem às 16 horas. Tá? No sábado a gente já tem agenda o dia todo. Eu consigo escolher até mesmo quem será o atendente. No caso vai ser o Eldon, tá certo? Se for corte de cabelo, por exemplo, eu posso escolher outro atendente também. Eu tenho outros horários. No sábado mesmo, dia 6, quem poderá atender? Tem o Eldon também, tem a Judy, tem outras pessoas para atender nesse cenário, tá certo? Imagine que isso se enquadraria para vários serviços diferentes e vários cenários de negócios, tá certo? Muito fácil e muito tranquilo, tá? O Booking ele está disponível nas licenças do Office 365 nos pacotes Business, tá? E caso vocês tenham dúvida de como adquirir esse serviço, basta entrar em contato com nossa equipe de vendas e instruiremos para vocês como adquirir o Microsoft Bookings. O próximo serviço que iremos falar será o Outlook Custom Manager, que é o serviço também de relacionamento dos clientes, mas que já está incorporado ao Outlook. Ele é muito fácil de se utilizar. Eu vou abrir o meu Outlook aqui, que está já com a conta da Megan logado, tá? Veja que a Megan recebeu algumas notificações aqui relacionadas àquelas reservas, onde, por exemplo, o Isaí aceitou aquela reserva. Na verdade, aqui ele é uma resposta automática dele. Mas aqui, ó, o Thiago Silva fez uma reserva, o tipo de serviço, quem ele reservou, tá? Para quando foi. Eu posso exibir aqui no Bookings, por exemplo, mas eu teria também todo o controle e todas as notificações. Eu preciso ter automação entre os meus serviços dentro do meu negócio, né? Então não adianta eu ter um serviço de excelência, mas eu demorar muito no atendimento ou na presteja desse serviço, né? Em prestar o serviço em si, tá certo? Na prestação do serviço. Aqui, por exemplo, eu vou usar o Outlook Custom Manager para um e-mail que chegou aqui do Isaías, por exemplo. Esse e-mail aqui mesmo, que é um e-mail automático. Tá? Se eu clicar aqui dentro do meu Outlook mesmo, o Outlook instalado na máquina, eu consigo realizar algumas ações. Então, imagine que esse CRM dentro do próprio Outlook facilita muito a interação com os clientes. Se você recebeu uma oportunidade de negócio, receber um lead, né, dentro do próprio e-mail, você consegue até mesmo, dentro do Outlook, já levantar essa oportunidade, levantar essa oferta de serviço para esse cliente. Exemplo, aqui eu tenho dentro do Outlook Custom Manager a possibilidade de enviar um novo e-mail para ele,
eu tenho a oportunidade de criar uma oferta para esse cliente direcionada. Então, é um cliente que está procurando um serviço de contabilidade. Eu posso já gerar uma oferta aqui para ele. A oferta se chamará oferta contábil, por exemplo. E aí, o nome será esse. Eu vou clicar em salvar. Já criei uma oferta para esse cliente. Posso realizar anotações também aqui nessa conversa. Quando aparece aquela tarjinha verde, é porque ele está sincronizando aqui em cima. Tá certo? Posso criar tarefas também. Então, antes de realizar esse agendamento com o cliente, de conversar com ele, eu preciso me preparar, preciso realizar algumas ações, levantar tabela de preço, criar uma apresentação antes de ter uma conversa com ele. Então, eu posso criar tarefas prévias para o usuário aqui em si. Vou chamar a tarefa aqui de preparar PPT. A data de conclusão será até amanhã, porque a gente precisa. E vou definir um lembrete para o dia 4. Certo? Isaías, data de lembrete, criar. Tranquilo. Reuniões, então eu consigo também ver o agendamento. Fazer até mesmo postagens de notificações, para que eu não esqueça de algum recurso ou alguma informação importante desse tipo de cliente. Porque quando a gente fala também de ferramentas de relacionamento de cliente, é importante que você esteja, que o seu negócio esteja imbuído do máximo de informações, né? Que você tenha o máximo de informações possíveis daquele teu cliente, daquela oportunidade possível, e aí você consiga até mesmo surpreender o cliente. Que legal, você tem tanta informação minha assim, você já mostra mais um interesse, você já mostra mais um diferencial durante uma estratégia de negócio, já que você levantou informações pertinentes naquela oportunidade, tá certo? Aqui a gente consegue tratar da tratativa diretamente no e-mail, porém, o painel de configuração e administração do Outlook Custom Manager é aqui, ó. Clicando nesses 3 pontinhos dentro do Outlook, a gente tem o botão chamado Suplementos, onde ele me direciona para a página de administração do Outlook Custom Manager. Se vocês observarem aqui, ele é um suplemento para o Outlook, e aí ele irá nos mostrar algumas informações, tá certo? Ele mostrará alguns destaques aqui, e, por exemplo, quanto a gente tem de prospecção aqui financeira durante esse período, durante as ofertas que foram criadas. Lembra das tarefas que a gente criou? Tem a tarefa preparar PPT, para entregar até amanhã. Consigo também criar contatos de novas oportunidades. Então, tive uma nova conversa com um novo cliente. Vou chamar aqui um novo cliente de André. Tá? E aí, o sobrenome dele é o Alves. Endereço de e-mail, André, arroba, northwind.com, com 2 Ws aqui. Tá? O nome da empresa se chamará Northwind, tá? Criando a empresa. E eu tenho um botãozinho aqui chamado compartilhar contato. Se você observar, se eu compartilhar esse contato, todas as pessoas dentro da minha organização poderão visualizar esse contato. E não será apenas um contato da Megan, será um contato compartilhado na organização. Clicando em criar, a gente já cria esse possível lead, né? Essa possível oportunidade com esse novo cliente. Certo? Eu já tenho aqui um contato dele e eu já posso criar ofertas baseadas nessa empresa e nesse usuário. Então, por exemplo, vamos dizer que eu não conheço apenas o André Alves lá dentro da empresa Northwind, eu conheço também outros colaboradores. Vamos criar o contato dele, vamos criar relacionamento com esse cliente. Então, a gente tem também aqui a Adriana lá dentro da organização, sobrenome Moraes, tá? Endereço de e-mail é adriana@outlook.com e o nome da empresa também se chamará Northwind. Já apareceu aqui para mim, certo? Compartilhar o contato, criar. Então, a gente já tem dentro da empresa Northwind 2 colaboradores e 2 pessoas de contatos, tá? De relacionamento dentro daquela oportunidade. Já criei aqui esses 2 contatos. Se eu for aqui também no menu empresas, eu consigo até mesmo criar também uma outra empresa dentro da oportunidade. Então, eu consigo definir o endereço da empresa, número telefônico, o endereço de e-mail dessa empresa, entre outras informações. Até mesmo colocar aqui algumas anotações. Porém, na empresa que eu já criei, eu posso vir aqui, ó, em empresas e editar aquela empresa já criada. No caso aqui, eu tenho a Contoso, HSBS e Northwind. Vamos editar aqui a Northwind? A Northwind tem 2 contatos. As ofertas, por enquanto, não tenho nenhuma. Nenhum vendedor, não tenho nada ainda criado, mas a gente pode começar a criar.
Lista de tarefas também nenhuma nesse caso, mas eu posso já começar a editar aqui clicando em exibir detalhes algumas informações. O site da empresa é o www.northwind.com, tá? Endereço comercial, Rua Capitão Lima, certo? Estado, Recife, na verdade, cidade Recife. Pernambuco, CEP, região e entre outras informações. Número telefônico, coloco o DDD, tudo no formato direitinho aqui. Endereço de e-mail, entre outras informações. Quanto mais a gente alimentar, melhor, porque isso significa que eu tenho mais interesse dentro dessa oportunidade. E se vocês observarem aqui, ele já apareceu para mim outras informações. Ó. Exemplo, antes não aparecia o site do cliente. Se eu clicar aqui, ele já me redireciona para o site. Se eu clicar aqui também no telefone, ele já vai abrir também o teu discador que está instalado na tua máquina. Aqui também, ó, clicando sobre mostrar endereço no Bing, ele já vai abrir o mapa e exibir para você o detalhamento também da localização dessa empresa, entre outras oportunidades que a gente pode levantar dentro desse cadastro. Então, veja como é interessante, eu consigo levantar oportunidades, cadastrar empresas, cadastrar negócios, criar ofertas de serviços, tá? E essas ofertas podem estar atreladas à empresa. No caso, cliquei em ofertas, vamos lá, vamos dizer que seja uma oferta de um treinamento de Office 365, vamos puxar mais para o meu lado aqui, que a gente quer entregar para Northwind. Northwind, ok. Contato, para quem será? Vamos ver aqui, será para a Adriana e para o André. André Alves. Tá? Compartilhar a oferta? Sim. Quero que todos os vendedores também possam aproveitar e exibir, ter informações sobre essa oportunidade e essa oferta. Tá certo? Então aqui a gente consegue ir parametrizando várias informações. Dentro da oferta aqui, lá no menu ofertas, eu consigo também definir valores dessas ofertas. Deixa eu encontrar aqui. Treinamento Office 365. Aqui, clicando em mais detalhes, ó, veja como é fácil. Abrir aqui, o valor não tenho nenhum aqui por enquanto. Posso enviar um e-mail, realizar um agendamento durante essa oferta. Mas eu quero clicar aqui em exibir detalhes, onde eu poderei definir o valor para essa oferta. Vamos dizer que o treinamento custa R$300, certo? Prioridade, vamos dizer que é prioridade alta, tá? Data de fechamento, a ideia e a intenção desse cliente é que até o fim do mês esteja fechado, tá? E o estágio, vamos dizer que está em progresso, certo? Clicando em salvar, a gente já tem essa oferta parametrizada, de forma bem simples e bem intuitiva, certo? Se nós voltarmos lá para nossa, vamos dizer, para nossa área de prospecção lá, a gente consegue ver que nós não temos mais na mesa, né, em jogo, R$500. Agora, nosso futuro, né, dentro dessas ofertas já são de R$800. E assim, conforme você for alimentando essa ferramenta, você conseguirá dar mais tratativa, engajar melhor os seus colaboradores e até mesmo também melhorar o relacionamento e tratativa das oportunidades e leads dentro da organização. E agora é só isso que o Outlook Custom Manager faz? Não. Além de ofertas, além de cadastrar empresas, ajudar no gerenciamento, no agendamento, criação de tarefas, ó, concluir a tarefa aqui, preparar PPT, já posso marcar como concluído. Eu posso também criar fluxos automatizados, Microsoft Flow. Sei que a maioria de vocês já conhece o Microsoft Flow, é uma ferramenta muito intuitiva. Clicando aqui sobre Flow, a gente consegue, por exemplo, criar algumas automações focadas no negócio. Exemplo, eu posso dizer que quando eu receber um preenchimento de um formulário, quando eu receber um e-mail específico ou outra informação dentro do meu Office 365, tá? Se alguém preencher um formulário do Microsoft Forms, alguém preencher um formulário dentro do SharePoint, ou até mesmo se eu receber um e-mail com as características XYZ de assunto, eu posso dizer que ele crie uma oportunidade de negócio, que ele crie um contato, que ele crie um lead aqui dentro do meu Outlook Custom Manager, tá? O Flow ele não integra apenas com o Outlook Custom Manager, ele integra também com o Bookings, ele integra também com o e-mail, com o Planner, com o Microsoft Teams
e outras ferramentas do Office 365, tá? Pois o Flow, ele é uma ferramenta de, vamos dizer, de engrenagem, de motor entre as soluções, de automação entre as soluções dentro da empresa, tá certo? E aqui, pessoal, eu queria deixar aberto para perguntas para vocês, tá certo? Queria agradecer a presença de todos que participaram do evento, que estão assistindo de maneira ao vivo esse evento, até mesmo você também que está assistindo de forma por demanda, que está assistindo posteriormente à data da gravação, tá? Queremos agradecer a presença de todos vocês que estão participando desse evento e nesse momento eu quero deixar aberto para perguntas, tá? Caso você tenha perguntas, podem direcionar nesse momento dentro do chat, tá certo? Que tem aí dentro da transmissão do Microsoft Teams, dentro desse evento, ou pode também deixar e encaminhar para os contatos da HSBS. Estamos à disposição para responder o mais rápido possível às solicitações encaminhadas para o nosso time de venda e time técnico também, tá certo? Vamos abrir então agora para os questionamentos. Eu tenho uma pergunta aqui, pessoal, bem interessante, tá certo? Como eu havia falado, a gente consegue atender com essa ferramenta várias áreas de negócios, tá? Dentro, com o Bookings, o Microsoft Bookings e o Outlook Custom Manager atendem várias áreas de negócios e várias áreas de serviços, tá? Em N organizações diferentes. E uma pergunta que foi feita aqui foi, sendo um dentista, posso colocar a minha agenda para os meus clientes? Sim, é exatamente essa a função do Microsoft Bookings. Você consegue compartilhar a sua agenda com os seus clientes e eles conseguem realizar as reservas baseado na sua agenda. Você não precisa, por exemplo, de interações manuais, tá certo? Para informar o seu cliente a melhor data para um agendamento ou, por exemplo, para uma melhor data para um atendimento. Então, se você usar o Microsoft Bookings, você consegue definir os tipos de serviços, tá? Vamos lá, serviço de limpeza dentária, serviço de aplicação de flúor, entre outros serviços, tá? De obturação. Você conseguiria lá dentro do Microsoft Bookings colocar todas as ofertas de serviços que você tem, até mesmo colocar os tipos de dentistas. Vamos dizer que você tem um consultório focado também na parte de aplicação de aparelho dentário e outro focado mais na parte de manutenção dentária mesmo, na parte de limpeza, entre outros serviços. Eu poderia colocar lá segmentos de serviços diferentes com especialistas diferentes lá dentro da organização, dentro do agendamento. Então, a ideia é exatamente essa, tá? Profissionais liberais e serviços de ponta mesmo podem aproveitar o benefício do Bookings para compartilhar as suas agendas e serem muito mais produtivos com os seus negócios, tá? Aproveitando a sua excelência no atendimento que você já tem, que é uma preocupação que devemos ter, não só de hoje, de ter um atendimento especializado, qualificado, de qualidade para o cliente final, mas também sendo mais produtivo. Então, é exatamente isso. Compartilhando a agenda com o cliente facilita muito a nossa interação, certo? Até um outro comentário também que foi feito aqui, pessoal, muito interessante. Naquela parte do Bookings, onde a gente consegue definir um termo de aceite de informação, é muito pertinente para as empresas que estão preocupadas agora com o LGPD, tá? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais das Organizações. Com o LGPD, a gente tem que informar, tá? As empresas têm que informar ao usuário que estão armazenando esses dados do cliente, armazenando dados pessoais desses clientes. Então, aquele termo de aceite é uma forma de você garantir que o cliente aprovou para que você aceite e armazene aqueles dados. Tá? Não simplesmente você armazenou o e-mail dele, o endereço dele, entre outras informações, de forma irregular. Não, você consegue garantir
baseado no LGPD, tá? Então é uma preocupação gigantesca. Nós já fizemos alguns eventos aqui na HSBS falando sobre LGPD. Se você não participou, procure nas redes sociais, procure também nas mídias digitais. E nós temos também esse evento gravado lá falando de LGPD, e é uma preocupação muito grande, principalmente aqui para nós brasileiros, que essa lei será implantada e entrará em vigor, tá? Atualmente a data é para agosto do ano que vem, agosto de 2020. Então, é muito importante que nós venhamos correr na frente antes que a lei chegue e nós não estejamos preparados para atendê-la, tá? Outra dúvida aqui bem interessante, tá? Essas ferramentas já vêm na licença do Office 365? Então, o Outlook Custom Manager e o Microsoft Bookings, ele vem na licença Office 365 Business Premium, tá? Ou também na oferta da HSBS chamada Produtividade Full, HSBS Produtividade Full. Essa ferramenta, tá? Ela vem incorporada ao pacote completo, o Office 365 Business Premium, que dá direito à instalação do pacote Office na máquina e também a utilizar o pacote Office na web, junto com e-mail, junto com o OneDrive, SharePoint e outras ferramentas do Office. No caso, o Office 365 Business Premium dá direito a esse recurso, tá certo? Outra dúvida aqui bem interessante, pessoal, para a gente finalizar nossa parte de perguntas, tá certo? Caso vocês tenham mais algumas perguntas, vocês podem encaminhar também para o nosso e-mail de contato, tá? Mas uma última pergunta que eu vou responder agora é: sou um profissional autônomo, poderia ser licenciado para um usuário só? Pois sou um MEI, tá certo? Pergunta bem interessante. Sim, é possível sim você utilizar esse recurso, tá certo? Como eu havia falado, é necessário ter a licença do Office 365 Business Premium e você consegue contratar sim com a HSBS esse recurso, tá certo? Existem várias modalidades de contratação aqui em que nosso time de venda trabalha, tá? E nas modalidades mensais ou anuais ou anual, você consegue contratar essa licença e utilizar esse recurso do Office 365, tá? Do Microsoft Bookings e Outlook Custom Manager, tá certo? Sem problema nenhum, você pode adquirir esse recurso, mesmo sendo um profissional liberal, um profissional autônomo que tem um MEI, tá? Que tem o seu cadastro de pessoa jurídica, né, como um MEI. Então, pessoal, queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que ficaram até esse momento aqui durante esse evento, que aproveitaram ao máximo do conteúdo apresentado. Eu quero convidar vocês para os próximos eventos, então não percam, fiquem sempre ligados nas redes sociais da HSBS, pois estaremos divulgando os próximos eventos, tá certo? No próximo mês teremos outros eventos de Office 365 também, ainda teremos eventos também focados em Azure, e eu quero que vocês aproveitem ao máximo desses eventos que estamos entregando para vocês. Espero que tenham gostado dessa nossa sessão focada em Bookings e Outlook Custom Manager, e eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.